Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Carlos Márcio de Melo Queiroz, juiz titular da Primeira Vara de Família de Ananindeua e coordenador do Centro Judicial de Solução de Conflitos de Ananindeua, Sejusc, mestre em Direito, professor universitário, que vai falar sobre o tema a evolução da lei do divórcio e a solução dos conflitos familiares. Olá, doutor Carlos. Olá, Raul. É um prazer estar aqui nesse videocast contigo. Aqui pelo seu histórico, eu já reputo como um programa de verdadeira utilidade pública. Muito obrigado, nós que agradecemos a sua presença aqui. Doutor Carlos, o senhor como juiz de uma vara de família tem vivido aí os conflitos do dia a dia, né, das famílias, e principalmente na questão do divórcio. Hoje, a legislação já admite o divórcio extrajudicial, que é aquele feito em cartório, sem a necessidade de intervenção do judiciário. Essa modalidade de divórcio contribuiu para a autocomposição e desjudicialização dos processos de divórcio? Como é que o senhor enxerga isso hoje? Certamente, Raul. A partir do ano de 2007, com a Lei 11.441, né, foi facultado, né, às partes promoverem o seu divórcio perante, né, um cartório de notas, né, mediante uma escritura pública, desde que assistidos por advogado, prescindindo assim da intervenção do judiciário. Eu reputo sim que isso auxilia no sentido da autocomposição, porque devolve aos interessados o protagonismo das suas próprias vidas. Eu não preciso que um terceiro imparcial desinteressado vá cuidar a miúde das questões que são efetivamente privadas e muitas delas íntimas, que não precisam ser levadas e tratadas, né, perante um juiz. E no cartório, as partes, né, estando ali consensualmente, se apresentam e promovem esse divórcio sem essa intervenção. Se puderam ir lá e casar, né, de livre e espontânea vontade perante o cartório, um juiz de paz, nada mais natural que possam também dissolver a sociedade conjugal, né, nesse mesmo modelo. E nós sabemos também que existe limitação para esse tipo de divórcio. Em quais casos é possível a realização do divórcio extrajudicial, doutor? Esse divórcio realizado em cartório, né, ele exige, antes de tudo, o consenso. Então, não pode haver questões que não estejam resolvidas, não pode haver arestas que precisam ser podadas, né? Tudo já tem que estar redondinho, definido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não pode haver filhos menores. Sim. E nem incapazes, no sentido de que mesmo maiores, mas que tenham uma interdição por qualquer motivo. E um dado importante é que também não pode haver o nascituro, ou seja, imagine que o casal terá ainda o seu primeiro filho, né, já foi concebido, está sendo gestado, estando, portanto, a mãe, né, grávida, não poderá ocorrer em cartório. Pode haver exceção para isso? Sim, desde que, principalmente, acabem por tratar questões como guarda e alimentos, tudo judicialmente, né? Mas, se não, isso passa a ser uma vedação ao divórcio extrajudicial. Perfeito. Hoje há um entendimento jurisprudencial que é de que o divórcio pode ser concedido liminarmente pelo juiz, atendendo ao princípio de que ninguém deve permanecer casado se não convém mais o casamento. Esse entendimento é unânime? Como é que a jurisprudência está tratando isso? Como é que os juízes estão tratando isso? E é sempre possível que essa liminar seja concedida para que o divórcio seja realizado de plano, liminarmente? Sim, para melhor responder essa pergunta, eu vou fazer uma breve digressão histórica para com que a gente possa compreender a situação do divórcio, né? Primeiro, é importante dizer que até a proclamação da nossa República,
portanto, século XIX, Sim. o Estado estava como que imbricado com a religião católica, que era a religião oficial do Estado brasileiro, né? E essa religião ela mantinha, inclusive, o monopólio dos casamentos. Os casamentos só poderiam ser realizados, né, por um padre, né, pela Igreja Católica. E, para a Igreja Católica, né, o casamento era indissolúvel. Logo, não havia nenhuma possibilidade de divórcio. Com a República, né, o Estado passa a ser laico, não que não sofra influências ainda religiosas, a gente percebe pelo tratamento que foi dado ao divórcio historicamente que essa influência ainda é muito forte, né? Mas apenas com a República é que se começa a pensar, né, na possibilidade de que esse casamento possa vir a ser dissolvido. Só para a gente fazer essa digressão, olha só, em 1891 é que nós temos o decreto 521, que dispõe sobre o casamento civil que deve preceder as cerimônias religiosas. Ou seja, tirando aquele poder absoluto da igreja de realizar os casamentos, e a partir de agora nós tínhamos um casamento civil que deveria ser realizado, portanto, né, perante um agente do Estado, né, e depois o casamento religioso, permitindo, inclusive, assim que outras religiões também pudessem promovê-los. A partir daí, então, vem uma verdadeira luta para que se torne possível o divórcio, né, partindo sempre do princípio de que o casamento deve ser regido pela cumplicidade, pelo afeto, pelo respeito, e quando isso não há, as pessoas não poderiam estar, né, entrelaçadas, ou a uma união que não mais funcionava. E aí a gente vem, a partir de 1900, por exemplo, há uma proposta do deputado Martinho Garcês, no Senado, mas que foi absolutamente repelida. Em 1901, o Clóvis Bevilacqua, né, que é, digamos, o patrono do nosso Código Civil, né, de 1916, também tentou, mas não teve muito êxito nesse sentido. O avanço foi no sentido do desquite, que era o que nós conhecemos como a separação, né, a separação judicial. Em 1934, o casamento constitucionalmente é tido como indissolúvel, né? Em 1937, a Constituição reitera que a família é constituída pelo casamento indissolúvel. E aí, apenas em 1969, é que nós temos um projeto, né, de divórcio, novamente, que foi levado ao cabo, com a emenda constitucional publicada em 1969, que permite, então, a dissolução do vínculo matrimonial, mas, olha só, após 5 anos de desquite ou 7 anos de separação de fato. O desquite, como digo, é aquela separação judicial que passou a ser permitida, mas que não punha fim ao casamento. Ela apenas punha fim aos deveres matrimoniais, a fidelidade, a coabitação, e permitia que fosse feita a partilha dos bens. Então, a lei do divórcio, né, o divórcio em si, tal como nós conhecemos, é de 1977. Né? E só a partir daí, por iniciativa do senador Nelson Carneiro, é que se permitiu, por fim, por inteiro, extinguir de fato o vínculo matrimonial, permitindo assim que alguém pudesse, inclusive, realizar um novo casamento. Mas, pasmem, um único novo casamento. Você poderia se divorciar. Muitas restrições à época. Você poderia se divorciar, mas depois você poderia casar apenas uma única vez. Né? Então, só, de fato, a partir da Constituição vigente de 1988, é que nós vamos ter, né, esse divórcio mais irrestrito e com a possibilidade de múltiplos casamentos, tantos quantos, né, o cidadão ou a cidadã entender que está necessitando para realizar o seu projeto pessoal de vida, portanto, sem essa intervenção do Estado. Então, hoje é possível afirmar que se pode casar num dia e divorciar no outro? Sim. Sem qualquer restrição que a lei impunha anteriormente, lá como em 1977 e antes da Constituição. Sim. Hoje, houve até 2010, né, mesmo com a nova Constituição, havia a possibilidade já do divórcio restrito, só que ele trazia um lapso temporal.
você tinha que ter 1 ano da separação judicial ou 2 anos da separação de fato. Se isso não acontecesse, você não preenchia os requisitos objetivos para o divórcio. A partir da emenda 66, que é de 2010, isso foi suprimido. Então, agora não há mais nenhuma exigência de lapso temporal, o que é, portanto, tornando, portanto, possível, né, que com 2 dias do casamento que não deu certo, digamos assim, né, se possa já pedir o divórcio. Só retornando um pouco, eu acho que não fui inteiro na resposta anterior, quando tu me perguntaste sobre o divórcio liminar, né, sobre unanimidade. É importante pontuar o seguinte: se o casamento é com a convergência de 2 vontades por uma vida em comum, né, a manutenção dessa vida também exige o consenso das 2 partes. Claro. Portanto, é o que nós chamamos, né, que o casamento, a manutenção ou não do casamento, ou melhor, o divórcio, assim falando, o divórcio e não a manutenção do casamento, ele é um direito potestativo. Ou seja, se alguém não quer permanecer casado, ao outro não cabe resistir, mas apenas aceitar. Tá? E a grande discussão que você traz com a pergunta, essa possibilidade do divórcio liminar, é o quê? A parte autora conseguir um provimento judicial que põe fim ao casamento antes mesmo da citação da parte contrária. Ou seja, mesmo antes que a outra parte interessada diga qualquer coisa sobre o divórcio. Tá? Então, assim, hoje os tribunais já consolidaram o entendimento de que, sim, é possível o divórcio liminar, haja vista que nós estamos diante de um direito potestativo, que se alguém tem, o outro não cabe resistir, mas apenas sujeitar-se. E aí vão se discutir outras questões, como guarda de filhos, alimentos, etc. É possível, portanto, o divórcio liminar. Agora, algumas observações são importantíssimas. Primeiro, o divórcio não pode ser o único pedido, ou seja, eu entro com o meu pedido liminar de divórcio e não falo nada sobre guarda, alimentos, partilha de bens. Tudo isso vai ser tratado naquela ação. O que se vai antecipar é apenas o divórcio. Agora, algo importante e que de regra é esquecido, né, por muitos profissionais do direito, e que isso é recorrente, por exemplo, na vara que eu sou titular, e às vezes as pessoas não entendem, eu digo que de cada 10 pedidos de divórcio liminar, eu nego 9 e concedo 1. Mas como assim? Mas o direito não é potestativo? É. Só que as partes esquecem de instruir o seu pedido liminar com um documento indispensável. Qual é o documento indispensável? É a certidão de casamento atualizada. Sim. Imaginem os senhores o seguinte: alguém é casado há 20 anos, tá? Separou-se de fato, foi até para outro estado, há 10 anos que não vê o seu cônjuge. Aí entra em juízo com aquela certidão que ele tem de 20 anos atrás, diz que a outra parte está em local incerto e não sabido e pede o divórcio liminar. Ora, se ele não me traz uma certidão atualizada, eu corro o risco de, ao decretar esse divórcio, de dar um provimento absolutamente inócuo. Por quê? Porque outro juízo já pode ter determinado o divórcio por iniciativa da outra parte. Sim. E aí, havendo isso, já vai estar averbado lá no cartório do casamento. E, portanto, a parte tem que tomar esse cuidado de demonstrar liminarmente que não há nenhuma anotação de divórcio na folha do livro de casamento. Perfeito. Mas eu casei em Pernambuco, eu casei em Alagoas, estou no Pará, e aí, eu vou ter que ir lá? Não, gente. É muito fácil hoje. Hoje, pela internet, você já consegue, né, por serviços, né, que estão à disposição de qualquer cidadão, entrar lá no site, dizer qual foi o cartório que você casou, o livro, a folha, tal, é feita essa pesquisa, entra-se em contato com o cartório, você paga sem sair de casa a taxa e você recebe ou pelo correio, se você assim optar, ou digital, né, a certidão atualizada. E essa certidão deve ter, no máximo, 90 dias. Né, porque se assim não for, se você for, por exemplo, para um divórcio extrajudicial e você não apresentar também essa certidão atualizada, ele não é promovido. Então, Perfeito. Vale para lá, vale para aqui também. Perfeito.
Uma outra questão que causa muita polêmica, doutor, geralmente claro, né, quando o casal tem um patrimônio, constrói um patrimônio no decorrer da relação, é a partilha dos bens, né? O que é que cada cônjuge tem direito? A gente precisa entender que, a partir, né, da lei do divórcio, a partir da Constituição de 88 também, nós temos o regime legal do casamento não é mais o da comunhão universal. Tá? Ou seja, não se traz para a partilha tudo aquilo que se tinha e o que se terá, né, na constância da união. O regime legal hoje é aquele que preceitua que aquilo que for adquirido a partir da constância do casamento será partilhado na proporção de 50% para cada um. Não interessa se alguém ganhava mais, se alguém ganhava menos, se alguém ficava em casa enquanto o outro ia trabalhar, cada um tem direito a exatamente 50%, desde que da data do casamento para frente. Existem outros regimes possíveis, sim, a própria comunhão universal, a participação final nos aquestos, são outras modalidades, mas o que precisa ficar claro é o seguinte: para que haja um regime diferente do legal, os noivos terão que fazer um pacto antinupcial, né, antes do casamento. Isso tem que ficar no cartório, dizendo qual regime de bens que vai reger o casamento. Porque se esse pacto não for feito, será aplicado o regime legal, que é a da separação dos bens, né? Ou seja, os bens que estão para trás do casamento não vão se comunicar e aqueles dali para frente serão divididos na proporção de 50%. Uma outra questão que causa muita polêmica, muita discussão, e a gente percebe que é sempre objeto de deliberação judicial, né? É a questão da guarda dos filhos e o litígio que isso envolve. Então, como é que se define a guarda? Quais são os critérios que o juiz utiliza para definir a guarda? A guarda unilateral ainda é uma solução ou a guarda compartilhada já está mais em destaque ultimamente? O senhor poderia falar sobre esses assuntos para a gente? Sim, a questão da regulamentação da guarda de filhos, ela é tanto mais problemática quanto maior é a incompreensão dos divorciandos de dois estados absolutamente distintos. Tá? O primeiro é o fim da conjugalidade que será promovida com o divórcio, ou seja, serão ex-cônjuges. Entretanto, existe um outro estado, que é o estado filial, né? Esse não tem ex, ou seja, ninguém vai virar ex-pai nem ex-mãe. Esse estado permanece. Isso às vezes é difícil para algum dos cônjuges compreender, né? Então, isso aí é complexo. Então esse é o grande ponto de todos os embaraços, né? É compreender que está findo a conjugalidade, mas persiste e persistirá. Para sempre. Para sempre, até que a morte, né, mude, cria a orfandade ou não, né, mas continuará existindo a paternidade e a maternidade. Quando isso é compreendido e as partes entendem que, olha, fulano pode ter sido até um péssimo marido, mas ele pode e deve ser um excelente pai. Fulana foi uma péssima esposa, mas ela pode e deve ser uma excelente mãe. Quando isso é compreendido, aí se afunila para aquilo que a própria lei, o próprio Código Civil, hoje, né, determina. É que, nestes casos, a preferência legal, o regime que deve estabelecer a guarda é a compartilhada. Porque a guarda compartilhada, ela divide direitos e deveres de forma igual, né? Portanto, todos mantêm a sua responsabilidade. Às vezes se confunde a guarda compartilhada com a guarda alternada, que é, passa uma semana com o pai, uma semana com a mãe, um mês com o pai, um mês com a mãe, 6 meses com um ou 6 meses com o outro. E aí, quando se está na posse desse período por qualquer um deles, todos os direitos e deveres ficam a cargo daquele, né? Que aí não vai ter pensão alimentícia, não vai ter nada, porque eles ficarão responsáveis pelo período que está com ele. Mas
a regra, a guarda compartilhada não é isso. A guarda compartilhada é dividir os direitos, né, e deveres, estabelecer um local de residência para o filho, que pode ser com o pai, pode ser com a mãe, e se criar um calendário de convivência. A gente não fala mais em direito de visita. Ninguém quer um pai visitante, nem uma mãe visitante. Se quer que se mantenha o convívio com a família paterna ou com a família materna. Então, esse calendário de convivência, ele vai ser, tanto quanto possível, o mais amplo, tá? Para quê? Para que aquele cônjuge que não está com a residência com o filho possa ter a máxima participação na vida dele. Vai levar na escola tal dia, vai buscar, aí o final de semana, tem um dia durante a semana que vai dormir na casa do pai ou da mãe, então essa máxima convivência é promovida. E a guarda compartilhada, portanto, é a regra. Quando é que se admite ainda a guarda unilateral? Apenas em 2 casos. Primeiro, quando os pais assim acordam. Isso já foi julgado pelo STJ e tal. Eles estão brigando, então a guarda vai ser unilateral. De forma alguma. Aí é que tem que ser compartilhada. Porque eles têm que entender que eles estão gerindo a vida de um ser vulnerável, né? E que se fosse assim, eles estão brigando, a guarda vai ser unilateral, que critério seria usado para dizer, então, com quem vai ficar, né? Então, a guarda unilateral, duas possibilidades. Primeira, consenso. Não, o pai ou a mãe diz, não, eu realmente, diante do cenário que nós vivemos, ela pode ser unilateral nesses termos. E, no caso de haver, aí sim, comprovadamente, fato gravíssimo, né, em desfavor de pai ou de mãe, que desaconselhe o compartilhamento dessa guarda. Isso tem que ser demonstrado, não pode ser suposto, nem, eu acho, eu ouvi dizer, eu vi uma foto, né? Então, essa forma claramente demonstrado, tem que ficar claramente demonstrado. E o critério vetor de tudo isso vai ser sempre o quê? O melhor interesse da criança. O melhor interesse da criança, que deve ser aferido, já que está na justiça, né, pela uma equipe multidisciplinar, né, que vai fazer um estudo social e, às vezes, biopsicossocial, né, uma equipe com psicólogo, pedagogo, assistente social. Hoje a gente percebe que houve uma evolução nesse sentido, porque há alguns anos atrás, quando se iniciou, né, os processos de divórcio, até mesmo separação, quando foi criada a lei, os tribunais, eles não estavam, os juízes não estavam aparelhados com essa equipe multidisciplinar. Hoje a gente já percebe que existe todo um aparato para o juiz, para orientar, para investigar, para fazer laudo, para visitar sociólogos, pedagogos, psicólogos. Então, eu pessoalmente acredito que isso melhorou muito essa infraestrutura do judiciário para atender esses casos. Posso estar enganado, mas essa é a visão que eu tenho como advogado. Não, melhorou muito. E eu digo mais, se não há consenso, né, de como vai se processar guarda e calendário de convivência, é imprescindível a atuação dessa equipe multidisciplinar. O juiz não pode se arrogar, né, se colocar como sendo o perito dos peritos, dispensar a atuação de todo mundo, matar no peito, como diz, e decidir conforme a cabeça dele. Isso é bastante temerário, né? E a partir de que idade os filhos podem decidir com quem quer ficar, ou se, no caso dos pais forem morar em cidades diferentes, existe uma idade em que é possível o filho determinar, eu quero morar com a minha mãe em São Paulo, eu quero ficar com meu pai em Belém, ou vice-versa, em outro lugar. Isso existe previsão para isso? Na verdade, não há essa previsão e é absolutamente desaconselhável você jogar essa responsabilidade para a criança ou adolescente. Olha, com quem você quer ficar? Isso é aquela história. Se o filho pudesse optar, 99% provavelmente ia dizer que queria ficar com os dois, porque filho nenhum quer que os pais se separem. Claro. Né? Então ele ficaria numa situação muito difícil. Então ele ama mais o pai ou mais a mãe? Não. Então essa responsabilidade não é dada para ele. Agora, o que é que talvez crie essa percepção de que a criança decide com quem quer ficar? Por quê? Se ela tem menos de 12 anos e, portanto, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, é uma criança absolutamente incapaz, etc., ela não é ouvida nesse processo. Agora, se ela tem 12 anos ou mais, né, necessariamente ela será ouvida no processo.
pela a equipe multidisciplinar e, se o juiz desejar, também por ele. Mas isso não quer dizer que o juiz vá perguntar, essa pergunta nunca deve ser feita. Olha, com quem você quer ficar? Com seu pai e sua mãe? Ou, você está com sua mãe, está bom lá, você quer ficar lá? Essas perguntas não devem ser feitas. Né? O juiz deve, de forma inteligente, de forma lateral, né, perceber em que contexto a criança está, porque é muito comum, por exemplo, os pais estão divorciados. Aí o filho vai passar uns dias na casa do pai. Há uma beligerância ainda muito grande entre pai e mãe. Ele gosta até de ir para a casa do pai, mas a mãe não quer acreditar nisso. Então o que é que ele faz? Ele vai para a casa do pai, se diverte, é bacana, mas quando ele chega, a mãe diz: como é que foi? Ele foi um saco, horrível, tal. Por quê? Porque ele quer dar um consolo, uma satisfação para a mãe. E quando ele está com o pai, a mesma coisa. Por quê? Porque ele vai querer sempre o quê? Estar bem com seu pai e sua mãe, sem se colocar na zona, na faixa de Gaza, digamos ali. Né? E aí é natural. Então, por isso que a gente não pode nunca colocar essa responsabilidade para a criança. A responsabilidade é primeira dos pais. E na incapacidade dos pais chegarem a essa percepção, do judiciário como esse terceiro imparcial. Doutor, e a questão da pensão alimentícia para os divorciandos? No caso, a mulher, o marido, que ex-marido, ex-mulher, existe essa previsão? É possível que seja fixada uma verba alimentícia no pedido de divórcio? Como é que está previsto na lei hoje? Como é que os tribunais têm decidido? Sim, até mesmo agora erigido a uma categoria constitucional, né, pelo princípio da solidariedade, é possível pedir no divórcio essa pensão, tanto por parte da mulher como por parte do homem. Na verdade, o que vai ter que se identificar primeiro é quem, de fato, ostenta uma condição de dependência econômica. Né? Esse é um ponto. Segundo, além da dependência econômica, também são considerados uma série de outros fatores. Por exemplo, a idade do cônjuge, se tem uma formação profissional, se não tem, tudo. Mas, cada vez mais, né, a jurisprudência avança, a doutrina, né, e se consolida no sentido de que pensão para ex-cônjuge não é vitalícia. Né? Ex-cônjuge não é órgão de previdência social que vai para o resto da vida daquela pessoa garantir o pagamento de uma pensão. O que é absolutamente lógico, porque, primeiro, cada um é um ser individual. Segundo, se para o filho a obrigação encerra aos 18 anos com a maioridade civil ou até os 24, se ele estiver cursando, né, um curso superior, o que é que justifica que para alguém que é maior e capaz que haja uma obrigação vitalícia? Né? Essa obrigação não há. Então, o juiz deve aquilatar caso a caso, né, verificando essa situação de dependência, qual a formação, qual a perspectiva de empregabilidade, quanto tempo que pode para concluir um curso técnico ou superior que tenha, e assinalar um prazo, né, para que essa pessoa que recebe o alimento, seja o ex-cônjuge, né, o marido ou a esposa, né, a ex-esposa, para que ele se programe, né, para que ele tome as rédeas da sua vida, para que ele possa gerir aquilo que ele recebe, projetar para um futuro próximo que aquilo vai cessar, né, e tomar as providências para seguir em frente. Evidente que o fim do casamento faz com que cada um tome seu rumo, né? Tome seu caminho, e cada um também tem aí a sua possibilidade de sobrevivência de acordo com as suas aptidões, né? E talvez a pensão seja uma forma de um início, né? De um início para que o outro possa retomar sua vida se não é detentor de Isso, eu sempre digo que, do ponto de vista econômico, tá, o casamento em si, o casamento é bom, porque você junta duas rendas, dois patrimônios, etc. e tal. Mas o divórcio é péssimo, porque divide. Então, a não ser que esteja no regime da separação total de bens, né, fixado pelo pacto antinupcial, como falei lá atrás, e cada um é dono do que é seu, mas se não for esse, todos os outros, de alguma forma, têm alguma participação e divisão, né, com o divórcio. Então, nesse aspecto, não tem como aumentar.
Né? Eu saí do divórcio e estou mais rico. Não, amigo, você não está mais rico. Você dividiu o seu patrimônio. Você teve um decréscimo no seu patrimônio. O que não quer dizer que mais à frente não possa ter uma repercussão favorável, porque às vezes o casal junto é altamente perdulário, né? Um puxa sempre para baixo e nada se constrói, e depois, quando se divorcia, né? Aí a situação melhora, mas aí cada um já geriu sua vida, não tem o que dividir, né? Aquilo que foi conquistado depois. Doutor Carlos, a sua entrevista foi extremamente esclarecedora para o público. Eu agradeço a sua participação e espero que o senhor venha com a gente mais vezes tratar de questões de família. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade e parabenizo mais uma vez pelo programa e espero ver muitas edições ainda, e quantas vezes me chamarem eu estarei aqui. Com certeza. Muito obrigado.